É cada figura que aparece aqui, rapaz. O Cuecão da Gávea tá mandando mensagem aqui e tá dizendo o seguinte: Gabigol está de volta, ainda bem. Gabigol voltando aí para a relação de jogadores. Pode ser aproveitado amanhã, Rodrigo Bueno. Então, tem muita gente reclamando da defesa do Flamengo, achando que o melhor reforço é Rodrigo Caio quando voltar e tal, a estabilidade do setor. Eu acho o grande reforço que o Flamengo pode ter a essa altura do campeonato, a gente vai para o segundo turno, reta final, decisão agora mata-mata, a parte mais aguda da Copa do Brasil e da Libertadores, é o Gabigol, que é um cara que te entrega muitos gols numa temporada. Foi artilheiro dos últimos 2 campeonatos brasileiros, decisivo na Libertadores. Então você imagina, né, o potencial, o poderio do Flamengo se o Gabigol voltar perto do que foi aquele Gabigol do ano passado. O Bruno Henrique tem jogado, mas não sei exatamente por quê. O Bruno Henrique de 2020 não consegue repetir o Bruno Henrique de 2019. Agora o Gabigol, que para mim dá para jogar ao lado do Pedro, uma coisa não exclui a outra, ainda mais agora o Pedro vai servir a seleção, o Gabigol vai voltar para o seu lugar de origem. Se ele voltar próximo daquele cara que foi decisivo no ano passado, é a grande notícia, a grande novidade para o Flamengo. Mesmo que o Flamengo venha a tomar gols, e o time do Jesus vira e mexe tomava seu golzinho, mas o Gabigol pode entregar muitas coisas na frente. E esse jogo promete trocação, né? O Sampaoli, 31 gols, 33 gols tem o Flamengo, o Galo tem um jogo a menos, né? Então são 2 times com vocação ofensiva, com defesas que às vezes ficam tanto quanto expostas por conta da estratégia dos seus treinadores, mas isso é muito legal. Além da questão histórica, da briga pela liderança, é um jogo que promete ser muito agradável, como gosta de dizer João Guilherme. É verdade, Rodrigo Bueno, vai ser um jogão realmente. Tem João, uma bela partida. Ô, Pascoal, pois não, Pascoal, olha aqui, eu ia até falar contigo, Pascoal, agora mesmo, aqui, ó. O Keno retorna de suspensão e o Gabigol é relacionado. E aí, Pascoal? Não, o Gabigol legal, ótimo, nossa, bota pra jogar. Se tiver condição de jogo, bota pra jogar. Mas eu acho que geralmente nesse tipo de contusão, mais de 30 dias que ele ficou fora, ele vai entrar aos poucos no time do Flamengo, porque no meio de semana ele vai precisar ser utilizado por conta da ida do Pedro para a seleção brasileira. Então o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Gabigol vai estar pronto. Então hoje ele vai jogar um pouquinho pelo menos. Pelo menos um pouquinho ele vai entrar. O Rodrigo Bueno falou uma situação no início do programa que você vai dizer, pai, não tem nada a ver com o Flamengo. Tem a ver. Porque a não marcação daquelas 3 partidas do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é um pouco estranho, né? Como você disse ontem, se contar em Lisboa que o primeiro turno acabou e que tem time que não jogou 3 partidas, tem time que não jogou uma, tem time que não estreou, mas vai fazer do segundo turno. E tem coisa que é meio confuso, né? O negócio é meio atrapalhado. Confunde muita gente. Você disse que o pessoal iria rir, né? Pelas ladeiras. O pessoal ria, eles não param de rir. O Rodrigo Bueno falou, as datas, eu gostaria até que se o Rodrigo pudesse falar pra gente, por favor. Eu tenho aqui, mas o Rodrigo Bueno é um cara que tem uma memória, um toque todo especial, pode falar pra gente aí. Porque aí a torcida do Flamengo já não fica com a impressão de que o campeonato tá armado pro São Paulo. Né? Porque a versão da torcida do Flamengo é que tá tudo arrumado pro São Paulo. Alguém acha que o São Paulo vai ser campeão brasileiro? Eu não sei, cara. Tem gente que vê fantasma em tudo quanto é canto. É a convoca. O Van Gogh, Van Gogh no Morumbi mandou mensagem. Van Gogh no Morumbi, ele acha. Ele falou que o São Paulo tem chance no Brasileirão. Ele não acha. Ele mandou aqui, rapaz. Ele acha que... Não acha? Então ele é um falso. Ele tá mandando uma mensagem aqui dizendo que ele acha que vai. Tá sendo irônico com você, João. Tá sendo irônico com você. Aliás, o São Paulo acabou de fazer um gol do Goiás. Tá 2-1 pro São Paulo contra o Goiás, jogo do segundo turno. Mas, olha, a sequência do São Paulo no fim desse mês, dia 25, São Paulo e Ceará, fora. E aí, nas 2 primeiras semanas de dezembro, Goiás fora e o Botafogo em casa. São os 3 jogos que faltam. E aí, por quê? O São Paulo teve o jogo contra o Goiás cancelado com o São Paulo em campo. São Paulo tomou um prejuízo financeiro, viajou até Goiás, viagem, hotel e não sei o que, entrou em campo. Se fosse a Conmebol, talvez desse WO. São Paulo ganharia os pontos daquele jogo contra o Goiás. São Paulo em campo, poucos minutos antes cancelaram o jogo. Por isso tem esse jogo. E depois o São Paulo foi o único time que jogou a Libertadores e jogou a Sul-Americana. Ele jogou as 2 competições da Conmebol.
Então ele não tinha data, agora eliminado da Sul-Americana, já foram marcados os jogos. E assim, eu acho que tá tendo uma teoria da conspiração. O Caboclo, o presidente da CBF, é São Paulino. O Ricardo Teixeira, por exemplo, foi flamenguista durante mais de 20 anos, foi presidente da CBF. Mudou alguma coisa? Ele ajudou o Flamengo? Algum presidente sempre vai ter algum time. O Marco Paulo Del Nero era presidente, era palmeirense. Palmeiras ganhou alguma coisa, como o Del Nero sendo o presidente. Alguém tem um time lá, é presidente torce. Você acha que o Caboclo, que está começando a gestão dele, vai roubar, vai armar um campeonato brasileiro de 38 rodadas para o São Paulo ganhar, sendo que o São Paulo não ganha nem do Mirassol, não consegue eliminar o Lanús, o Defensa e Justiça, o Colón? Você acha que ele vai ganhar um campeonato do colossal Flamengo em 38 rodadas? Nem que ele quisesse roubar muito, ele ia conseguir, né? Eu não falei pra você que ele tem um toque diferente, João? Eu não falei pra você que ele tem um toque diferente para analisar isso? Você deu só assistência, Pascoal. Você deu assistência, Pascoal. É muito ousadia. Muito bem, muito bem. Ô Facincani, e esse Atlético e Flamengo aí de amanhã, hein? Jogo gostoso de acompanhar, né, João? Duas equipes que, por mais que estejam em momentos de instabilidade, mas que podem ofertar um grande jogo de futebol pelos dois bancos de reservas, né? Entenda-se, pelos dois técnicos, né? Tanto o Domi como principalmente o Jorge Sampaoli. Jogo, pra mim, entendo eu, um jogo de trocação franca, como a gente coloca na gíria do pugilismo, né? Duas equipes que não têm medo de atacar, duas equipes que propõem bem o jogo, as voltas do Queiro e quem sabe uma entrada hipotética do Gabigol dão também um toque de muita qualidade ao setor ofensivo das duas equipes, principalmente o Atlético Mineiro por parte do Queno, que tem dependido demais do bom desempenho dele para decidir os jogos. Então, a expectativa é de um belíssimo jogo de futebol no Mineirão. Agora, o Rodrigo Bueno, o Campeonato Brasileiro não é mata-mata, então há uma chance. Por mais que o São Paulo tenha a sua limitação em relação ao colossal Flamengo, mas pelo menos não é mata-mata, aquela coisa que tem assustado o São Paulo. São mais 19 rodadas por se colocar à frente, ainda mais o São Paulo com 3 jogos a menos, devagarzinho, doses homeopáticas, vai que sobra um pouquinho. Dá pra acreditar. Se fosse mata-mata, aí a história é um pouco diferente. São Paulo tem se assustado com mata-mata. Tá vendo? Mais um, Rodrigo. Mais um junto com o Van Gogh do Morumbi, que acha que dá. Tietê tá fora dos jogos contra o Flamengo com Covid. Cuidado, pessoal, que a pandemia não acabou. Vimos o que aconteceu com o Cuca, né, que já tem uma idade mais avançada, mas o Tietê, por exemplo, tá fora. Não jogou hoje contra o Goiás, não tá jogando, e não joga contra o Flamengo. Covid ainda está aí, pessoal. Cuidado. Perfeito. Ô Rafael Marques, a gente está vendo aí o Gabigol, né, participando da atividade, também o time do Atlético, os preparativos para esse grande jogo de amanhã. O Flamengo, apesar de não estar rendendo tudo aquilo que pode, ele tem alguma vantagem sobre o Atlético no jogo de amanhã, exatamente pelo momento de instabilidade que o Atlético Mineiro apresenta? O Atlético não vence desde o dia 4 de outubro, quando goleou o Vasco no Mineirão, Rafael Marques. Então, João, é claro que a fase do Atlético é um aditivo no favoritismo do Flamengo, mas eu acho que ele já existia antes mesmo de nós considerarmos o momento de instabilidade do Atlético, porque o Flamengo tem melhores peças, embora o jogo coletivo todo, num raciocínio macro, se contabilizarmos o campeonato inteiro do Atlético Mineiro, é melhor do que o jogo coletivo do Flamengo, que apenas nos dá uma suposição, como bem disse o Facincani, de uma expectativa de um jogo de trocação, um jogo franco, com duas equipes que não é que não consigam não atacar, não sabem não atacar. O DNA dos dois times é um DNA ofensivo, pelos seus treinadores, pela qualidade dos seus jogadores. Então, e se em algum momento do jogo de amanhã nós tivermos aí uma equipe se superpondo à outra, é pela dinâmica do jogo, é pelo encaixe das peças, é pela questão psicológica, não é por filosofia, porque o treinador falou, mandou fazer de uma forma ou de outra forma. Os dois times são adernados ao ataque, querem realmente fazer gols. Até um amigo meu disse hoje, brincando, que estima que será 7-7 o jogo de amanhã. Acho muito pouco provável, quase impossível, mas eu acho sim que teremos um clássico de muitos gols pelos estilos das duas equipes. E o Flamengo, mesmo sem ter o Gabigol ainda de início, né, pela escalação que nós vimos aí, ainda é um time com muitos recursos. Agora, é preciso pontuar o seguinte:
Ficou provado nos últimos jogos que o Flamengo tem um problema envolvendo o seu sistema defensivo quando o Rodrigo Caio não joga. Machucado, mais uma vez, ele estará ausente amanhã. O Flamengo tem à sua disposição, tem no seu elenco, zagueiros como Léo Pereira e Gustavo Henrique, que não vivem boas fases técnicas do ponto de vista individual. E pela escalação, o Domênico Torrent está tendencioso a colocar uma dupla de zaga mais jovem, o Túlio um pouco mais cascudo, ao lado do Natan. É uma prova de fogo para os meninos, porque o Flamengo vai enfrentar um time, eles vão jogar contra um ataque que é intenso e rotativo. Os jogadores do Atlético, quando desenvolvem a ação ofensiva, eles vão para o ataque com 7, 8 peças simultaneamente, em sincronia. O melhor do Atlético Mineiro que nós vimos no Campeonato Brasileiro foi jogando dessa maneira. É o time que mais cria oportunidades de gol no Campeonato Brasileiro. Isso está comprovado estatisticamente. Então, é uma grande prova de fogo para a garotada que vai compor amanhã a zaga do Flamengo. E Rodrigo Bueno, querido, eu vou entrar nessa lista aí, daqueles que acreditam no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, respeitando muito a opinião do amigo, pelo seguinte aspecto: eu não me sinto suficientemente encorajado a sepultar as chances de título de um time que é líder por pontos corridos ao final do primeiro turno. Aliás, por pontos perdidos ao final do primeiro turno. Então, por isso, eu acho que a gente tem o direito, deve considerar essa possibilidade. Entendo o seu ponto de vista, respeito, mas não consigo matar o tricolor paulista agora não, Bubu. Eu entendo, Rafa, mas você vê que coisa. O São Paulo chegou no final do primeiro turno com chance de ser campeão. Ainda pode, né? Tá ganhando do Goiás. Ninguém tava falando nada do São Paulo. São Paulo era só motivo de piada, chacota, o pessoal descendo o pau. Aí agora viram que o São Paulo tá se aproximando, o pessoal começou a bradar como se tivesse um esquema, uma teoria da conspiração com a qual eu não posso acreditar, entendeu? Então eu falo, calma, pessoal, os favoritos, tal, né? Façam a sua parte, não se preocupem muito com o São Paulo, que eu não acho muito necessário, né? Mas tudo bem. É verdade, e quarta-feira tem São Paulo e Flamengo, Copa do Brasil. Quarta-feira! 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 Eu queria levantar uma bola para você, Pascoalzinho. É domingo sobre o jogo de amanhã. Ô, Pascoal, o Atlético tem uma intensidade, né? Embora não tenha aquele homem de área, o Eduardo Vargas está chegando aí a pedido do Sampaoli, né? Para reforçar ali o ataque, mas é um time, como destacou o Rafael Marques, que gira muito, que tem intensidade, que troca muito de posições. E a defesa do Flamengo, a gente já falou isso aqui, Pascoal, faz um rodízio de entregadores, né? Cada jogo alguém vai lá e dá uma entregada. E parece que amanhã teremos uma dupla de zaga composta por Túlio e Natan, Pascoal. Assim, mas o Arão vai jogar, né? Porque o Arão no último jogo entregou duas, joga, né? O Arão entregou duas no último jogo. A segunda, aquela bola do segundo gol, eu não entendi nada. Tem escala, porque ele deu um passe para trás. Tem escala, Pascoal? Oi? Hein, Pascoalzinho? Tem escala Tem escala. O do delivery? Foi o Arão, no penúltimo jogo o Gustavo Henrique, no anterior foi o René, aí no outro foi o Léo Pereira. É por escala, Pascoal. Delivery. Tá. A cada momento um.